A Volta ao Mundo em 80 Dias, de Jules Verne. Capítulo I, em que Phileas Fogg e Passepartout se aceitam um ao outro, um como senhor, o outro como serviço. O senhor Phileas Fogg vivia, em 1872, no 7, Savile Row, Burlington Gardens, a casa em que Sheridan morreu em 1814. Ele era um dos membros mais notáveis do Reform Club, embora parecesse sempre evitar chamar atenção, uma pessoa enigmática, sobre a qual se sabia pouco, exceto que era um homem do mundo polido. As pessoas diziam que ele se parecia com Byron, pelo menos que sua cabeça era byroniana, mas ele era um Byron barbado e tranquilo, que poderia viver 1000 anos sem envelhecer. Certamente um inglês. Era mais duvidoso se Phileas Fogg era um londrino. Ele nunca foi visto na bolsa, nem no banco, nem nas salas de contabilidade da City. Nenhum navio jamais entrou nos portos de Londres do qual ele fosse o proprietário. Ele não tinha emprego público. Nunca havia sido registrado em nenhum dos of Court, seja no Tempo, no Lincoln's ou no Gray's Inn, nem sua voz jamais havia soado na Court of Chancery, ou no Exchequer, ou na King's Bench, ou nos tribunais eclesiásticos. Certamente, ele não era um fabricante, nem era comerciante ou fazendeiro de elite. Seu nome era estranho para as sociedades científicas e eruditas, e nunca se soube que ele participasse das sábias deliberações da Royal Institution ou da London Institution, da Associação dos Artesãos ou da Instituição de Artes e Ciências. De fato, ele não pertencia a nenhuma das numerosas sociedades que proliferam na capital inglesa, desde a Harmonia até a dos entomologistas, fundada principalmente com o propósito de erradicar insetos nocivos. Phileas Fogg era membro do Reform, e isso era tudo. A maneira pela qual ele conseguiu admissão a esse clube exclusivo era bastante simples. Ele foi recomendado pelos barins, com quem tinha crédito aberto. Seus cheques eram regularmente pagos à vista a partir de sua conta corrente, que estava sempre cheia. Phileas Fogg era rico, sem dúvida, mas aqueles que o conheciam melhor não conseguiam imaginar como ele tinha feito sua fortuna. E o Sr. Fogg era a última pessoa a quem se deveria pedir essa informação. Ele não era extravagante, nem, pelo contrário, avarento, pois, sempre que sabia que dinheiro era necessário para um propósito nobre, útil ou benevolente, fornece-o discretamente, às vezes, anonimamente. Em resumo, era o homem menos comunicativo, falava muito pouco, e sua maneira taciturna o tornava ainda mais misterioso. Seus hábitos diários eram bastante observáveis, mas tudo o que ele fazia era exatamente a mesma coisa que sempre fizera, a ponto de deixar perplexos os curiosos mais inteligentes. Ele tinha viajado, era provável, pois ninguém parecia conhecer o mundo mais intimamente. Não havia lugar tão isolado que ele não parecesse conhecer bem. Frequentemente corrija, com poucas palavras claras, os 1000 palpites oferecidos pelos membros do clube sobre viajantes desaparecidos e desconhecidos, apontando as verdadeiras probabilidades, e parecia dotado de uma espécie de visão profética. Tantas vezes os acontecimentos justificavam suas previsões. Ele devia ter viajado por todos os lugares, ao menos em espírito. Pelo menos era certo que Phileas Fogg não se ausentara de Londres por muitos anos. Aqueles que tinham a honra de conhecê-lo melhor do que os outros declaravam que ninguém poderia alegar tê-lo visto em outro lugar. Suas únicas diversões eram ler os jornais e jogar-vis. Ele frequentemente vencia neste jogo, o qual, por ser silencioso, harmonizava-se com sua natureza, mas seus ganhos nunca iam para o seu bolso, sendo reservados como um fundo para suas obras de caridade. O Sr. Fogg jogava, não para ganhar, mas pelo prazer de jogar. Aos seus olhos, o jogo era um concurso, uma luta contra uma dificuldade, ainda que uma luta imóvel e incansável, adequada aos seus gostos. Phileas Fogg não era conhecido por ter esposa ou filho, o que pode acontecer com as pessoas mais honestas, nem parentes ou amigos próximos, o que certamente é mais incomum. Ele vivia sozinho em sua casa na Savile Row, para onde ninguém adentrava. Um único empregado doméstico era suficiente para atendê-lo. Ele tomava café da manhã e jantava no clube, em horários rigorosamente fixos, na mesma sala, na mesma mesa, nunca fazendo suas refeições com outros membros, muito menos trazendo um convidado consigo, e ia para casa exatamente à meia-noite, apenas para se recolher imediatamente à cama. Ele nunca utilizava os aposentos confortáveis que o Reform oferece aos seus membros privilegiados. Ele passava 10 horas das 24 na Savile Row, seja dormindo, seja se arrumando. Quando ele optava por dar um passeio, era com um passo regular pelo hall de entrada com seu piso de mosaico, ou pela galeria circular com sua cúpula sustentada por 20 colunas jônicas de porfírio vermelho, iluminada por janelas pintadas de azul. Quando tomava café da manhã ou jantava, todos os recursos do clube, suas cozinhas e dispensas, sua adega e laticínio o ajudavam a abarrotar sua mesa com os mais suculentos alimentos. Ele era servido pelos mais sérios garçons,
em casaca e sapatos com solas de pele de cisne, que apresentavam os pratos em porcelana especial e sobre o mais fino linho, decantadores do clube, de molde perdido, continham seu xerez, seu vinho do Porto e seu claret aromatizado com canela, enquanto suas bebidas eram refrescadas com gelo, trazido a grande custo dos lagos americanos. Se viver nesse estilo é ser excêntrico, deve-se confessar que há algo de bom na excentricidade. A mansão na Savile Row, embora não suntuosa, era extremamente confortável. Os hábitos de seu ocupante exigiam pouco do único empregado, mas Phileas Fogg exigia que ele fosse quase superhumanamente pontual e regular. Neste mesmo dia 2 de outubro, ele havia despedido James Foster, porque o infeliz jovem lhe trouxera água de barbear a 28 graus Celsius em vez de 30, e estava aguardando seu substituto, que deveria chegar a casa entre 11 e 11h30. Phileas Fogg estava sentado firmemente em sua poltrona, com os pés juntos como os de um granadeiro em desfile, as mãos repousando sobre os joelhos, o corpo ereto, a cabeça levantada. Ele observava atentamente um relógio complicado que indicava as horas, os minutos, os segundos, os dias, os meses e os anos. Exatamente às 11h30, o Sr. Fogg, de acordo com seu hábito diário, sairia de Savile Row e se dirigiria ao Reform. Um toque, naquele momento, soou na porta do aconchegante apartamento onde Phileas Fogg estava sentado, e James Foster, o criado demitido, apareceu. O novo criado, disse ele. Um jovem de 30 anos avançou e se curvou. Você é francês, acredito, perguntou Phileas Fogg. E seu nome é John? Jean, se Monsieur quiser, respondeu o recém-chegado. Jean Passepartout, um sobrenome que me acompanha porque tenho uma aptidão natural para passar de um ofício para outro. Acredito que sou honesto, Monsieur, mas, para ser franco, já tive vários ofícios. Fui cantor itinerante, artista de circo, quando costumava saltar como leotardo e dançar na corda como Blondin. Depois me tornei professor de ginástica, para fazer melhor uso dos meus talentos, e então fui sargento bombeiro em Paris, e participei de muitos grandes incêndios. Mas deixei a França há 5 anos, e desejando experimentar os prazeres da vida doméstica, entrei a serviço como criado aqui na Inglaterra. Sentindo-me deslocado, e sabendo que Monsieur Phileas Fogg era o cavalheiro mais exato e equilibrado do Reino Unido, vim ter com Monsieur na esperança de viver com ele uma vida tranquila, e até mesmo esquecer o nome de Passepartout. Passepartout me convém, respondeu o Sr. Fogg. Você vem bem recomendado a mim, ouço boas referências sobre você. Conhece minhas condições. Sim, Monsieur. Ótimo. Que horas são? 22 minutos passadas das 11, respondeu Passepartout, tirando um enorme relógio de prata do fundo do bolso. Você está muito lento, disse o Sr. Fogg. Perdoe-me, Monsieur. É impossível. Você está 4 minutos atrasado. Não importa. Basta mencionar o erro. Agora, a partir deste momento, 29 minutos passadas das 11 da manhã, desta quarta-feira, 2 de outubro, você está ao meu serviço. Phileas Fogg se levantou, pegou seu chapéu com a mão esquerda, colocou-o na cabeça com um movimento automático e saiu sem uma palavra. Passepartout ouviu a porta da rua se fechar uma vez. Era seu novo patrão saindo. Ele ouviu fechar novamente. Era seu antecessor, James Foster, partindo por sua vez. Passepartout permaneceu sozinho na casa da Savile Row. Capítulo 2, onde Passepartout se convence de que finalmente encontrou seu ideal. De fato, murmurou Passepartout, um tanto confuso. Já vi pessoas na Madame Tussaud tão vivas quanto meu novo patrão. As pessoas, na Madame Tussaud, convém dizer, são de serem muito visitadas em Londres. Só lhes falta falar para se tornarem humanas. Durante sua breve entrevista com o Sr. Fogg, Passepartout observava cuidadosamente. Ele parecia ser um homem de cerca de 40 anos, com traços finos e bonitos, e uma figura alta e bem formada. Seu cabelo e bigodes eram claros, sua testa compacta e sem rugas, seu rosto bastante pálido, seus dentes magníficos. Sua expressão possuía no mais alto grau o que os fisionomistas chamam de repouso na ação, uma qualidade daqueles que agem em vez de falar. Calmo e flumático, com um olhar claro, o Sr. Fogg parecia o tipo perfeito daquela compostura inglesa que Angelica Kauffmann representou tão habilmente na tela. Visto nas várias fases de sua vida diária, ele dava a ideia de estar perfeitamente equilibrado, tão regulado quanto um cronômetro Leroy. Phileas Fogg era, de fato, a personificação da exatidão, e isso se revelava até mesmo na expressão de suas próprias mãos e pés, pois nos homens, assim como nos animais, os próprios membros são expressivos das paixões. Ele era tão exato que nunca tinha pressa, estava sempre pronto e era econômico tanto em seus passos quanto em seus movimentos. Nunca dava um passo a mais do que o necessário, e sempre chegava ao seu destino pelo caminho mais curto,
Não fazia gestos supérfluos e nunca era visto se mover ou se agitar. Era a pessoa mais ponderada do mundo, mas sempre chegava ao destino no momento exato. Ele vivia sozinho, por assim dizer, fora de toda a relação social, e como sabia que neste mundo é preciso levar em conta o atrito, e que o atrito retarda, nunca se esfregava contra ninguém. Quanto a Passepartout, ele era um verdadeiro parisiense de Paris, desde que abandonara seu próprio país para ir à Inglaterra, entrando a serviço como criado. Havia, em vão, procurado um patrão à sua altura. Passepartout não era de forma alguma um daqueles tolos arrogantes retratados por Molière, com olhar desafiador e nariz empinado. Era um sujeito honesto, com um rosto agradável, lábios um pouco protuberantes, de modos suaves e prestativo, com uma cabeça bem formada, daquelas que se gosta de ver nos ombros de um amigo. Seus olhos eram azuis, a pele rubicunda, a figura quase rechonchuda e bem construída, o corpo musculoso, e suas forças físicas plenamente desenvolvidas pelos exercícios da juventude. Seus cabelos castanhos estavam um pouco despenteados, pois, enquanto se dizia que os antigos escultores conheciam 18 métodos de arrumar os cabelos de Minerva, Passepartout conhecia apenas um para arrumar os seus próprios. 3 passadas de um pente de dentes largos completavam sua toilette. Seria precipitado prever como a natureza vivaz de Passepartout se daria com o Sr. Fogg. Era impossível saber se o novo criado seria tão absolutamente metódico quanto seu mestre exigia. Apenas a experiência poderia resolver a questão. Passepartout havia sido uma espécie de vagabundo em seus primeiros anos, e agora ansiava por repouso, mas até então não conseguirá encontrá-lo, embora já tivesse servido em 10 casas inglesas, mas não conseguia se estabelecer em nenhuma delas. Com desgosto, descobriu que seus mestres eram invariavelmente caprichosos e irregulares, constantemente viajando pelo país ou à procura de aventura. Seu último mestre, o jovem Lord Longferry, membro do parlamento, depois de passar as noites nas tavernas de Aymark, muitas vezes era trazido para casa pela manhã nos ombros dos policiais. Passepartout, desejoso de respeitar o cavalheiro a quem servia, arriscou uma leve repreensão a tal conduta, o que, sendo mal recebido, ele se retirou. Ao saber que o Sr. Phileas Fogg procurava um criado, e que sua vida era de regularidade ininterrupta, que ele não viajava nem ficava fora de casa durante a noite, ele tinha certeza de que aquele seria o lugar que procurava. Ele se apresentou e foi aceito, como já foi visto, às 11h30. Então, Passepartout se encontrou sozinho na casa da Saville Row. Ele começou sua inspeção sem demora, vasculhando-a do porão ao sótão. Uma mansão tão limpa, bem arrumada e solene agradava-lhe. Parecia-lhe como a concha de um caracol, iluminada e aquecida a gás, que era suficiente para ambos os propósitos. Quando Passepartout chegou ao segundo andar, reconheceu imediatamente o quarto que iria habitar, e ficou muito satisfeito com ele. Campainhas elétricas e tubos de voz proporcionavam comunicação com os andares inferiores, enquanto no mantel havia um relógio elétrico, exatamente como o do quarto de dormir do Sr. Fogg, ambos marcando o mesmo segundo ao mesmo instante. Isso é bom, isso serve, disse Passepartout a si mesmo. Ele de repente observou, pendurado no relógio, um cartão que, ao ser examinado, revelou-se ser um programa da rotina diária da casa. Incluía tudo o que era exigido do criado, a partir das 8 da manhã, exatamente na hora em que Phileas Fogg se levantava, até às 11h30, quando saía de casa para o Reform Club. Todos os detalhes do serviço, o chá e a torrada às 8h23, a água para barbear às 9h37, e o toilet às 10h menos 20. Tudo estava regulado e previsto para ser feito da meia-noite até a meia-noite, hora em que o metódico cavalheiro se recolhia. O guarda-roupa do Sr. Fogg estava amplamente abastecido e no melhor gosto. Cada par de calças, casaco e colete tinha um número, indicando a época do ano e a estação em que deveriam ser usados, e o mesmo sistema era aplicado aos sapatos do mestre. Em resumo, a casa na Saville Row, que deve ter sido um verdadeiro templo da desordem do tumulto sob o ilustre, mais dissipado, Sheridan, era aconchego, conforto e método idealizado. Não havia escritório, nem livro, que teriam sido totalmente inúteis para o Sr. Fogg, pois no Reform, 2 bibliotecas, uma de literatura geral e outra de direito e política, estavam à sua disposição. Um cofre de tamanho médio estava em seu quarto, construído de forma a resistir tanto ao fogo quanto a ladrões, mas Passepartout não encontrou armas nem utensílios de caça em lugar algum. Tudo denunciava hábitos tranquilos e pacíficos. Depois de examinar a casa de cima a baixo, ele esfregou as mãos, um sorriso largo se espalhou pelo seu rosto, e disse alegremente: é exatamente o que eu queria. Ah, vamos nos dar bem, o Sr. Fogg e eu. Que cavalheiro doméstico e metódico, uma verdadeira máquina. Bem,
Não me importo em servir a uma máquina. Capítulo 3, em que ocorre uma conversa que parece provável custar caro a Phileas Fogg. Phileas Fogg, tendo fechado a porta de sua casa às 11h30, e tendo colocado seu pé direito à frente do esquerdo 575 vezes, e seu pé esquerdo à frente do direito 576 vezes, chegou ao Reform Club, um imponente edifício em Pall Mall, que não poderia ter custado menos de 3 milhões. Dirigiu-se imediatamente à sala de jantar, cujas 9 janelas se abriam para um jardim elegante, onde as árvores já estavam tingidas com as cores do outono, e tomou seu lugar à mesa habitual, cuja toalha já havia sido posta para ele. Seu café da manhã consistia em um acompanhamento, um peixe grelhado com molho Hidden, uma fatia escarlate de carne assada decorada com cogumelos, uma torta de ruibarbo e groselha, e um pedaço de queijo Cheshire, tudo regado com várias xícaras de chá, pelo qual o Reform é famoso. Ele se levantou às 13 minutos para uma e dirigiu seus passos para o grande salão, um aposento suntuoso adornado com quadros ricamente emoldurados. Um criado lhe entregou um times não cotado, que ele começou a cotar com uma habilidade que denunciava familiaridade com essa delicada operação. A leitura deste jornal absorveu Phileas Fogg até 15 minutos antes das 4, enquanto o Standard, sua próxima tarefa, ocupou-o até a hora do jantar. O jantar passou como o café da manhã fizera, e o Sr. Fogg reapareceu na sala de leitura e sentou-se para ler o Pall Mall 20 minutos antes das 6. Meia hora depois, vários membros do Reform entraram e se aproximaram da lareira, onde um fogo de carvão queimava constantemente. Eram os parceiros habituais do Sr. Fogg no vista Andrew Stuart, um engenheiro, John Sullivan e Samuel Falent, banqueiros, Thomas Flanagan, um cervejeiro, e Gautier Ralph, um dos diretores do Banco da Inglaterra, todos ricos e altamente respeitáveis, mesmo em um clube que abrange os principais nomes do comércio e das finanças inglesas. Bem, Ralph, disse Thomas Flanagan. E quanto a esse roubo? Oh, respondeu Stuart, o banco vai perder o dinheiro. Pelo contrário, interrompeu Ralph, espero que consigamos colocar nossas mãos no ladrão. Detetives habilidosos foram enviados a todos os principais portos da América e do continente, e ele será um sujeito esperto se escapar de suas mãos. Mas vocês têm a descrição do ladrão? Perguntou Stuart. Em primeiro lugar, ele não é ladrão algum, respondeu Ralph, categoricamente. O quê? Um sujeito que foge com 55.000 libras. Não é ladrão. Não. Talvez ele seja um fabricante. Então, o Daily Telegraph diz que ele é um cavalheiro. Foi Phileas Fogg, cuja cabeça agora surgia por trás de seus jornais, quem fez essa observação. Ele se curvou para os amigos e entrou na conversa. O assunto que a originou, e que era comentado na cidade, havia ocorrido 3 dias antes no Banco da Inglaterra. Um pacote de notas bancárias, no valor de 55.000 libras, havia sido retirado da mesa do caixa principal, que naquele momento estava ocupado registrando o recebimento de 3 shillings e 6 pence. Claro, ele não podia ter os olhos em todos os lugares. Vale observar que o Banco da Inglaterra deposita uma confiança tocante na honestidade do público. Não há guardas nem grades para proteger seus tesouros. Ouro, prata, notas bancárias estão livremente expostos, à mercê de qualquer um que passe. Um observador atento dos costumes ingleses relata que, estando em uma das salas do banco num certo dia, teve a curiosidade de examinar um lingote de ouro pesando cerca de 7 ou 8 libras. Ele o pegou, examinou minuciosamente, passou para o vizinho, este para o próximo homem e assim por diante até que o lingote, passando de mão em mão, foi transferido para o final de um corredor escuro, e não voltou ao seu lugar por meia hora. Enquanto isso, o caixa nem sequer levantou a cabeça. Mas, no presente caso, as coisas não correram tão tranquilamente. O pacote de notas não sendo encontrado quando o relógio pesado no gabinete de desenho marcou 5 horas, o valor foi lançado na conta de lucros e prejuízos. Assim que o roubo foi descoberto, detetives escolhidos apressaram-se para Liverpool, Glasgow, Havre, Suez, Brindisi, Nova York e outros portos, motivados pela recompensa oferecida de 2.000 libras e 5% sobre a quantia que pudesse ser recuperada. Os detetives também receberam a missão de vigiar de perto aqueles que chegavam ou partiam de Londres de trem, e um exame judicial foi imediatamente iniciado. Havia razões reais para supor, como disse o Daily Telegraph, que o ladrão não pertencia a uma quadrilha profissional. No dia do roubo, um cavalheiro bem vestido, de modos refinados e com ar próspero, havia sido observado indo e vindo na sala de pagamento onde o crime foi cometido. Uma descrição dele foi facilmente obtida e enviada aos detetives, e alguns espíritos otimistas, dos quais Ralph era um, não desesperavam de sua captura. Os jornais e clubes estavam cheios do caso, e em todos os lugares as pessoas discutiam as probabilidades de uma perseguição bem-sucedida, e o Reform Club estava especialmente agitado,
vários de seus membros sendo funcionários do banco. Ralph não admitia que o trabalho dos detetives provavelmente seria em vão, pois ele acreditava que o prêmio oferecido estimularia muito o zelo e a atividade deles. Mas Stuart estava longe de compartilhar essa confiança, e ao se posicionarem na mesa de vista, continuaram a discutir a questão. Stuart e Flanagan jogavam juntos, enquanto Phileas Fogg tinha Valentin como parceiro. À medida que o jogo prosseguia, a conversa cessava, exceto entre as rodadas, quando recomeçava. Eu sustento, disse Stuart, que as chances estão a favor do ladrão, que deve ser um sujeito astuto. Bem, mas para onde ele poderia fugir? Perguntou Ralph. Nenhum país é seguro para ele. Ah, então, para onde ele poderia ir? Oh, não sei não. O mundo é grande o bastante. Era uma vez, disse Phileas Fogg, em um tom baixo. Corte, senhor, acrescentou, entregando as cartas a Thomas Flanagan. A discussão ocorreu durante o jogo de buraco, após o qual Stuart retomou o assunto. O que você quer dizer com uma vez? O mundo ficou menor. Certamente, respondeu Ralph. Concordo com o Sr. Fogg. O mundo ficou menor, já que agora um homem pode contorná-lo 10 vezes mais rápido do que há 100 anos. E é por isso que a busca por esse ladrão terá mais chances de sucesso. E também porque o ladrão pode escapar mais facilmente. Seja tão gentil de jogar, Sr. Stuart, disse Phileas Fogg. Mas o incrédulo Stuart não estava convencido e quando a mão terminou, disse ansiosamente, você tem um jeito estranho, Ralph, de provar que o mundo encolheu. Então, por que você pode dar a volta nele em 3 meses? Em 80 dias, interrompeu Phileas Fogg. Isso é verdade, senhores, acrescentou John Sullivan. Apenas 80 dias, agora que a seção entre Rothal e Allahabad, na grande ferrovia indiana, foi inaugurada. Aqui está a estimativa feita pelo Daily Telegraph. De Londres a Suez via Monsênis e Brindisi, por trem e navios a vapor, e 7 dias. De Suez a Bombaim, por navio a vapor, por 13, de Bombaim a Calcutá, por trem e 3, de Calcutá a Hong Kong, por navio a vapor e 13, de Hong Kong a Yokohama, Japão, de vapor, 6, de Yokohama a São Francisco, de vapor, 22, de São Francisco a Nova York, por trem, 7, de Nova York a Londres, de vapor e trem, 9, total, 80 dias, sim, em 80 dias, exclamou Stuart, que em sua empolgação cometeu um erro, mas isso não leva em conta mau tempo, ventos contrários, naufrágios, acidentes ferroviários e assim por diante, tudo incluído, respondeu Phileas Fogg, continuando a jogar apesar da discussão. Mas suponha que os índios ou índios levantemos trilho, respondeu Stuart. Suponha que eles parem os trens, saquearmos vagões de bagagem e escalpem os passageiros. Tudo incluído, respondeu Fogg calmamente acrescentando, ao largar as cartas, 2 trunfos. Stuart, que era a vez de distribuir, as recolheu e continuou, você está certo, teoricamente, Sr. Fogg, mas praticamente, também praticamente, Sr. Stuart. Eu gostaria de ver você fazer isso em 80 dias. Depende de você. Vamos, céus, me preserve, mas eu apostaria 4.000 libras que tal viagem, feita nessas condições, é impossível. Muito possível. Ao contrário, respondeu o Sr. Fogg. Então, faça a viagem ao redor do mundo em 80 dias. Sim, eu não gostaria de nada melhor. Quando? Imediatamente. Só aviso que farei isso às suas custas. É absurdo, gritou Stuart, que começava a se irritar com a insistência de seu amigo. Vamos, continuemos com o jogo. Então distributivamente, disse Phileas Fogg. Houve uma distribuição errada. Stuart pegou o baralho com mãos febres. Então, de repente, voltou a colocá-lo sobre a mesa. Bem, Sr. Fogg, disse ele, será assim, vou apostar 4.000 nisso. Acalme-se, meu querido Stuart, disse Valente. É apenas uma brincadeira. Quando digo que vou apostar, retrucou Stuart, eu falo sério. Tudo bem, disse o Sr. Fogg, e voltando-se para os outros, continuou, tenho um depósito de 20.000 nabarins, que arriscarei nisso com prazer. 20.000 libras, exclamou Sullivan. 20.000 libras, que você poderia perder por um único atraso acidental. O imprevisto não existe, respondeu calmamente Phileas Fogg. Mas, Sr. Fogg, 80 dias são apenas a estimativa do menor tempo possível em que a viagem pode ser realizada. Um mínimo bem aproveitado é suficiente para tudo, mas, para não excedê-lo, você deve saltar matematicamente dos trens para os vapores, e dos vapores de volta para os trens. Eu vou saltar matematicamente. Você está brincando. Um verdadeiro inglês não brinca quando está falando de algo tão sério quanto uma aposta, respondeu Phileas Fogg, solenemente. Apostarei 20.000 libras contra qualquer um que desejar de que farei a volta ao mundo em 80 dias ou menos, em 1920 horas,
ou 115.200 minutos. Você aceita? Aceitamos, responderam os senhores Stuart, Falent, Sullivan, Flanagan e Ralph, após se consultarem. Bom, disse o Sr. Fogg, o trem para Dover sai às 8h45. Eu irei nele. Hoje mesmo à noite? Perguntou Stuart. Hoje mesmo à noite, respondeu Phileas Fogg. Ele tirou um almanaque de bolso, consultou e acrescentou: como hoje é quarta-feira, 2 de outubro, devo chegar a Londres neste mesmo salão do Reform Club, no sábado, 21 de dezembro, às 8h45 da noite, ou então os 20.000 libras, agora depositados em meu nome no Barings, pertencerão a vocês, de fato e de direito. Senhores, aqui está um cheque no valor. Um memorando da aposta foi imediatamente redigido e assinado pelas 6 partes, durante o qual Phileas Fogg manteve uma compostura estoica. Certamente, ele não apostava para ganhar, e apenas havia colocado 20.000 libras, metade de sua fortuna, porque previa que poderia ter que gastar a outra metade para realizar este projeto difícil, para não dizer inalcançável. Quanto aos seus antagonistas, pareciam muito agitados, não tanto pelo valor da aposta, mas porque tinham certos escrúpulos em apostar em condições tão difíceis para seu amigo. O relógio bateu 7 horas, e o grupo ofereceu suspender o jogo para que o Sr. Fogg pudesse fazer seus preparativos para a partida. Estou pronto agora, foi sua resposta tranquila. Os ases são trunfos, sejam gentis e joguem, senhores. Capítulo 4, em que Phileas Fogg surpreende Passepartout. Seu serviço, tendo ganho 20 guinéus no viste, despedido-se de seus amigos. Phileas Fogg, às 25 minutos passados das 7, deixou o Reform Club. Passepartout, que havia estudado conscienciosamente o programa de seus deveres, ficou mais do que surpreso ao ver seu mestre cometer a inexatidão de aparecer a essa hora não habitual, pois, segundo as regras, ele não deveria estar em Savile Row antes da meia-noite em ponto. O Sr. Fogg dirigiu-se ao seu quarto e chamou Passepartout. Passepartout não respondeu. Não podia ser ele quem havia sido chamado. Não era a hora certa. Passepartout, repetiu o Sr. Fogg, sem elevar a voz. Passepartout apareceu. Chamei você 2 vezes, observou seu mestre. Mas ainda não é meia-noite, respondeu o outro, mostrando o relógio. Eu sei, não te culpo. Partimos para Dover, Calais em 10 minutos. Um sorriso confuso se espalhou pelo rosto redondo de Passepartout. Claramente ele não tinha compreendido seu mestre. Monsieur vai deixar a casa? Sim, respondeu Phileas Fogg. Vamos dar a volta ao mundo. Passepartout abriu bem os olhos, ergueu as sobrancelhas, levantou as mãos e parecia prestes a desmaiar. Tão tomado de assombro estupefato estava. Dar a volta ao mundo, murmurou ele. Em 80 dias, respondeu o Sr. Fogg. Então não temos um momento a perder. Mas as malas, ofegou Passepartout, balançando inconscientemente a cabeça de um lado para o outro. Não teremos malas grandes, apenas uma bolsa de viagem, com 2 camisas e 3 pares de meias para mim, e o mesmo para você. Compraremos nossas roupas pelo caminho. Traga meu impermeável e meu manto de viagem, e alguns sapatos resistentes, embora caminhemos pouco. Depressa, Passepartout tentou responder, mas não conseguiu. Ele saiu, subiu para o próprio quarto, caiu em uma cadeira e murmurou: isso é ótimo, bem. E eu, que queria ficar tranquilo. Ele começou mecanicamente a fazer os preparativos para a partida. Ao redor do mundo em 80 dias. Seu mestre seria um tolo. Não. Então, isso era uma piada. Eles iam para Dover, bom. Para Calais, bom de novo. Afinal, Passepartout, que estava fora da França há 5 anos, não se importaria de pisar em seu solo natal invamente. Talvez fossem até Paris, e seria bom para seus olhos ver Paris mais uma vez, mas certamente um cavalheiro tão cauteloso com seus passos pararia por ali, sem dúvida, mas, ainda assim, não deixava de ser verdade que ele estava indo embora. Esta pessoa tão caseira até então. Às 8 horas, Passepartout já havia arrumado a modesta bagagem de viagem, contendo os guarda-roupas de seu mestre e dele próprio. Depois, ainda com a mente perturbada, fechou cuidadosamente a porta de seu quarto e desceu para encontrar o Sr. Fogg. O Sr. Fogg estava completamente pronto. Sob o braço, podia-se notar uma cópia encadernada em vermelho do British Continental Railway Steam Transit and General Guide, com seus horários mostrando a chegada e partida de vapores e ferrovias. Ele pegou a bagagem, abriu-a e colocou dentro um bom rolo de notas do Banco da Inglaterra, que seriam aceitas em qualquer lugar para onde ele fosse. Você não esqueceu de nada? Perguntou. Nada, Monsieur, meu impermeável e capa. Aqui estão. Bom, pegue esta bagagem, entregando-a a Passepartout. Cuide bem dela, pois há 20.000 libras nela. Passepartout quase deixou a bolsa cair, como se as 20.000 libras fossem ouro, e o pesassem. O mestre e o criado então desceram. A porta da rua estava trancada com 2 chaves,
e no fim da Savile Row eles pegaram um táxi e dirigiram-se rapidamente para Charing Cross. O táxi parou diante da estação ferroviária às 8h20. Passepartout saltou da caixa e seguiu seu mestre, que, após pagar o cocheiro, estava prestes a entrar na estação, quando uma pobre mendiga, com uma criança nos braços, os pés nus cobertos de lama, a cabeça coberta por um capuz miserável, do qual pendia uma pena esfarrapada, e os ombros envoltos em um chale rasgado, aproximou-se, tristemente, pediu esmola. O Sr. Fogg tirou as 20 guinéus que acabará de ganhar no visto e entregou à mendiga, dizendo aqui, minha boa senhora, fico feliz por ter encontrado você. E seguiu o caminho. Passepartout tinha uma sensação úmida nos olhos. A ação de seu mestre tocou seu coração sensível. 2 bilhetes de primeira classe para Paris foram rapidamente comprados, e o Sr. Fogg estava atravessando a estação em direção ao trem, quando percebeu seus 5 amigos da reforma. Bem, senhores, disse ele, eu estou partindo, veem, e se examinarem meu passaporte quando eu voltar, poderão julgar se cumpre a viagem acordada. Oh, isso seria totalmente desnecessário, Sr. Fogg, disse Ralph educadamente. Confiamos em sua palavra. Como um cavalheiro de honra. Você não se esquece de quando deve estar de volta a Londres? Perguntou Stuart. Em 80 dias, no sábado, 21 de dezembro de 1872, às 8h45 da noite. Adeus, senhores. Phileas Fogg e seu criado se acomodaram em um vagão de primeira classe 20 minutos antes das 9. 5 minutos depois, o apito soou, e o trem deslizou lentamente para fora da estação. A noite estava escura, e uma chuva fina e constante caía. Phileas Fogg, confortavelmente instalado em seu canto, não abriu os lábios. Passepartout, ainda não recuperado de sua estupefação, agarrou-se mecanicamente à mala, com seu enorme tesouro. Quando o trem passava por Sydenham, Passepartout de repente soltou um grito de desespero. O que houve? Perguntou o Sr. Fogg. Ai de mim, na minha pressa eu esqueci. O que? De apagar o gás do meu quarto. Muito bem, jovem, respondeu o Sr. Fogg, com calma. Vai queimar às suas custas. Capítulo V, em que uma nova espécie de fundo, desconhecida pelos homens endinheirados, surge na bolsa. Phileas Fogg suspeitava corretamente que sua partida de Londres causaria uma grande sensação no West End. A notícia da aposta se espalhou pelo Reform Club e tornou-se um assunto emocionante de conversa entre seus membros do clube. Logo chegou aos jornais de toda a Inglaterra. O tão falado tour pelo mundo era comentado, discutido e debatido com tanto fervor como se o assunto fosse outra reivindicação do Alabama. Alguns ficaram ao lado de Phileas Fogg, mas a grande maioria balançou a cabeça e se declarou contra ele. Era absurdo, impossível, diziam, que o tour pelo mundo pudesse ser realizado, exceto teoricamente no papel, nesse curto período de tempo, e com os meios de transporte existentes. The Times, Standard, Morning Post e Daily News, além de 20 outros jornais altamente respeitáveis, consideraram o projeto do Sr. Fogg uma loucura. Apenas o Daily Telegraph o apoiou, embora com hesitação. De maneira geral, as pessoas o consideravam um lunático e culpavam seus amigos do Reform Club por terem aceitado uma aposta que revelava a aberração mental de quem a propôs. Artigos não menos apaixonados do que lógicos apareceram sobre a questão, pois a geografia é um dos assuntos preferidos dos ingleses, e as colunas dedicadas à aventura de Phileas Fogg eram avidamente devoradas por todas as classes de leitores. A princípio, alguns indivíduos impetuosos, principalmente do sexo feminino, defenderam sua causa, que se tornou ainda mais popular quando o Illustrated London News publicou seu retrato, copiado de uma fotografia no Reform Club. Alguns leitores do Daily Telegraph até se atreveram a dizer por que não, afinal, coisas mais estranhas já aconteceram. Finalmente, um longo artigo apareceu, em 7 de outubro, no boletim da Royal Geographical Society, que tratava a questão de todos os pontos de vista e demonstrava a total loucura da empreitada. Tudo, dizia-se, estava contra os viajantes. Todos os obstáculos impostos igualmente pelo homem e pela natureza. Um acordo milagroso entre os horários de partida e chegada, que era impossível, era absolutamente necessário para o seu sucesso. Ele poderia, talvez, contar com a chegada dos trens nos horários designados, na Europa, onde as distâncias eram relativamente moderadas, mas quando calculava atravessar a Índia em 3 dias e os Estados Unidos em 7, poderia confiar sem receio na realização de sua tarefa. Havia acidentes com a maquinaria, a possibilidade de os trens descarrilharem, colisões, mau tempo, o bloqueio pela neve. Não estavam todos esses fatores contra Phileas Fogg. Não se encontraria ele, ao viajar de navio no inverno, à mercê dos ventos e das neblinas. É incomum que os melhores vapores oceânicos estejam 2 ou 3 dias atrasados,
Mas um único atraso seria suficiente para quebrar fatalmente a cadeia de comunicação, se Phileas Fogg errasse uma vez, mesmo por uma hora. Um vapor. Ele teria que esperar pelo próximo, e isso tornaria seu esforço irremediavelmente em vão. Este artigo causou grande alvoroço. Ao ser copiado em todos os jornais, desanimou seriamente os defensores do turista imprudente. Todo mundo sabe que a Inglaterra é o mundo dos apostadores, que estão em uma classe superior aos simples jogadores. Apostar está no temperamento inglês. Não apenas os membros do Reform Club, mas o público em geral, fizeram grandes apostas a favor ou contra Phileas Fogg, que foi registrado nos livros de apostas como se fosse um cavalo de corrida. Títulos foram emitidos e surgiram na bolsa. Títulos de Phileas Fogg foram oferecidos a par ou com ágio, e grandes negócios foram feitos com eles. Mas 5 dias após a publicação do artigo no Boletim da Sociedade Geográfica, a demanda começou a diminuir. Phileas Fogg perdeu valor. Eles foram oferecidos em pacotes, primeiro de 5, depois de 10, até que, por fim, ninguém aceitava menos que 20, 50, 100. Lord Albemarle, um idoso cavalheiro paralítico, era agora o único defensor de Phileas Fogg que restava. Este nobre lord, preso à sua cadeira, teria dado sua fortuna para poder fazer a viagem ao redor do mundo, mesmo que levasse 10 anos, e ele apostou 5.000 libras em Phileas Fogg. Quando a loucura, assim como a inutilidade da aventura, foi apontada a ele, contentou-se em responder: se a coisa é viável, o primeiro a fazê-lo deve ser um inglês. O grupo de Fogg diminuía cada vez mais, todos eram contra ele, e as apostas estavam em 150 e 200 para 1, e uma semana após sua partida, ocorreu um incidente que o privou de apoiadores a qualquer preço. O comissário de polícia estava sentado em seu escritório às 9 horas da noite, quando o seguinte telegrama foi colocado em suas mãos: Suez para Londres. Hova, comissário de polícia, Scotland Yard. Encontrei o assaltante de banco, Phileas Fogg. Envie sem demora o mandato de prisão para Bombaim. Fiques, detetive. O efeito desse despacho foi instantâneo. O cavalheiro elegante desapareceu para dar lugar ao assaltante de banco. Sua fotografia, que estava pendurada junto às dos demais membros no Reform Club, foi examinada minuciosamente, e ela traía, traço por traço, a descrição do assaltante fornecida à polícia. Os hábitos misteriosos de Phileas Fogg foram lembrados, seus modos solitários, sua partida repentina, e parecia claro que, ao empreender uma viagem ao redor do mundo sob o pretexto de uma aposta, ele não tinha outro objetivo senão escapar dos detetives e despistá-los. Capítulo 6. Em que Fiques, o detetive, revela uma impaciência muito natural. As circunstâncias sob as quais este despacho telegráfico sobre Phileas Fogg foi enviado foram as seguintes. O vapor Mongólia, pertencente à Companhia Peninsular e Oriental, construído em ferro, com 2.800 toneladas de arqueação e 500 cavalos de potência, estava previsto para as 11 horas da manhã de quarta-feira, 9 de outubro, em Suez. O Mongólia navegava regularmente entre Brindisi e Bombaim via Canal de Suez, e era um dos vapores mais rápidos pertencentes à companhia, sempre realizando mais de 10 nós por hora entre Brindisi e Suez, e 9,5 entre Suez e Bombaim. 2 homens estavam passeando para cima e para baixo pelos cais, entre a multidão de nativos e visitantes que estavam hospedados nesta vila antes espalhada agora, graças à iniciativa de M. Lesseps, uma cidade em rápido crescimento. Um deles era o cônsul britânico em Suez, que, apesar das profecias do governo inglês e das previsões desfavoráveis de Stephenson, tinha o hábito de ver, da janela de seu escritório, navios ingleses passando diariamente pelo Grande Canal, pelo qual a antiga rota arredondada da Inglaterra à Índia pelo Cabo da Boa Esperança era encurtada em pelo menos metade. O outro era uma pessoa pequena e de porte delicado, com um rosto nervoso e inteligente, e olhos brilhantes espiando por entre sobrancelhas que ele mexia incessantemente. Ele estava naquele momento manifestando sinais inconfundíveis de impaciência, andando nervosamente de um lado para o outro, incapaz de ficar parado por um instante. Este era Fiques, um dos detetives que havia sido enviado da Inglaterra em busca do ladrão de bancos. Sua tarefa era observar atentamente cada passageiro que chegasse a Suez e acompanhar todos os que parecessem personagens suspeitos ou tivessem semelhança com a descrição do criminoso, que ele havia recebido 2 dias antes da sede da polícia em Londres. O detetive estava evidentemente inspirado pela esperança de obter a magnífica recompensa que seria o prêmio pelo sucesso, e aguardava com uma impaciência febril, fácil de entender, a chegada do navio a vapor Mongólia. Então você diz, cônsul, perguntou ele pela 20ª vez, que este vapor nunca chega atrasado? Não, Sr. Fiques, respondeu o cônsul. Ele foi reservado ontem em Port Said,
e o resto do percurso não tem importância para uma embarcação como esta. Repito que a Mongólia tem chegado com antecedência em relação ao tempo exigido pelos regulamentos da companhia, e ganhou o prêmio concedido pelo excesso de velocidade. Ela vem diretamente de Brindisi. Diretamente de Brindisi. Lá ela recebe as correspondências da Índia, e partiu de lá no sábado, às 5 da tarde. Tenha paciência, Sr. Fiques, ela não vai se atrasar, mas, realmente, não vejo como, com a descrição que você tem, conseguirá reconhecer seu homem, mesmo que ele esteja a bordo da Mongólia. Um homem sente mais a presença desse sujeito, cônsul, do que os reconhece. Você precisa ter um faro para eles, e o faro é como um sexto sentido que combina ouvir, ver e cheirar. Já aprendi mais de um desses cavaleiros na minha época, e se meu ladrão estiver a bordo, eu garanto, ele não escapará das minhas mãos. Espero que sim, Sr. Fiques, pois foi um roubo pesado. Um roubo magnífico. Cônsul, 55.000 libras. Não costumamos ter ganhos assim tão grandes. Os ladrões estão se tornando tão desprezíveis hoje em dia. Um sujeito é enforcado por um punhado de shillings. Sr. Fiques, disse o cônsul, gosto da sua maneira de falar e espero que você tenha sucesso, mas receio que ache isso bem difícil. Você não percebe que a descrição que você tem aí tem uma estranha semelhança com um homem honesto? Cônsul, observou o detetive, dogmaticamente. Grandes ladrões sempre se parecem com pessoas honestas. Aqueles que têm rostos vilanescos só têm um caminho a seguir, e esse é permanecer honestos. Caso contrário, seriam presos imediatamente. A coisa artística é desmascarar semblantes honestos. Não é uma tarefa fácil, admito, mas é uma verdadeira arte. Era evidente que Sr. Fiques não carecia de certo toque de vaidade. Pouco a pouco, a cena no cais ficou mais animada. Marinheiros de várias nações, mercadores, corretores de navegação, carregadores, felaim, movimentavam-se de um lado para o outro como se o vapor fosse imediatamente aguardado. O tempo estava claro e ligeiramente frio. Os minaretes da cidade sobressaiam acima das casas nos raios pálidos do sol. Um cais de aproximadamente 2.000 metros se estendia até o porto. Várias embarcações de pesca e barcos costeiros, algumas mantendo o estilo fantasioso das antigas galés, eram visíveis no Mar Vermelho. Ao passar pela multidão ocupada, Fiques, como de costume, examinava os transeuntes com um olhar rápido e atento. Já eram 10h30. O vapor não chega, exclamou ele, ao badalar o relógio do porto. Ela não pode estar longe agora, respondeu seu companheiro. Quanto tempo ela vai parar em Suez? 4 horas, tempo suficiente para abastecer o carvão. São 2.110 quilômetros de Suez a Aden, no outro extremo do Mar Vermelho, e ela precisa reabastecer o carvão. E ela vai de Suez direto para Bombaim, sem fazer nenhuma parada. Ótimo, disse Fiques. Se o ladrão estiver a bordo, sem dúvida de ser em Suez, para chegar às colônias holandesas ou francesas na Ásia por outra rota, ele deveria saber que não estaria seguro nem por uma hora na Índia, que é território inglês, a menos que, objetou o cônsul, ele seja excepcionalmente astuto. Um criminoso inglês, você sabe, sempre fica melhor escondido em Londres do que em qualquer outro lugar. Essa observação deu ao detetive assunto para reflexão, e enquanto isso, o cônsul foi para seu escritório. Fiques, deixado sozinho, estava mais impaciente do que nunca, tendo um pressentimento de que o ladrão estava a bordo do Mongólia. Se ele realmente havia deixado Londres com a intenção de chegar ao Novo Mundo, naturalmente seguiria a rota via Índia, que era menos vigiada e mais difícil de ser monitorada do que a do Atlântico. Mas as reflexões de Fiques foram logo interrompidas por uma sucessão de apitos agudos, que anunciaram a chegada do Mongólia. Os carregadores e os trabalhadores correram pelo cais, e uma dúzia de barcos saíram da margem para ir ao encontro do navio a vapor. Logo seu gigantesco casco apareceu passando entre os bancos, e 11 horas soaram quando ela ancorou na baía. Ela trouxe um número incomum de passageiros, alguns dos quais permaneceram no convés para observar o panorama pitoresco da cidade, enquanto a maior parte desembarcou nos barcos e chegou ao cais. Fiques assumiu uma posição e examinou cuidadosamente cada rosto e figura que surgia. Logo, um dos passageiros, depois de empurrar vigorosamente seu caminho através da multidão importuna de carregadores, aproximou-se dele e perguntou educadamente se ele poderia indicar o consulado inglês, ao mesmo tempo mostrando um passaporte que desejava obter visto. Instintivamente, Fiques pegou o passaporte, e com um rápido olhar, leu a descrição de seu portador. Um movimento involuntário de surpresa quase lhe escapou, pois a descrição no passaporte era idêntica à do ladrão de bancos que ele havia recebido da Scotland Yard. Este é o seu passaporte? Perguntou ele. Não. É do meu patrão. E seu patrão é? Ele ficou a bordo, mas ele precisa ir pessoalmente ao consulado, para comprovar sua identidade. Ah,
Isso é necessário, é absolutamente indispensável. E onde fica o consulado? Ali, na esquina da praça, disse Fiques, apontando para uma casa a 200 passos de distância. Vou buscar meu senhor, que, no entanto, não ficará muito satisfeito em ser incomodado. O passageiro fez uma reverência a Fiques e retornou ao vapor. Capítulo 7, que mais uma vez demonstra a inutilidade dos passaportes como ajudas aos detetives. O detetive seguiu pelo cais e rapidamente se dirigiu ao escritório do cônsul, onde foi imediatamente admitido em presença daquele oficial. Cônsul, disse ele, sem rodeios, tenho fortes motivos para acreditar que meu homem é um passageiro do Mongólia. E então ele narrou o que acabará de acontecer a respeito do passaporte. Bem, senhor Fiques, respondeu o cônsul, não ficarei triste em ver a cara do canalha, mas talvez ele não venha aqui, isto é, se ele for a pessoa que você supõe que seja. Um ladrão não gosta muito de deixar rastros de sua fuga, e além disso, ele não é obrigado a ter seu passaporte certificado. Se ele for tão astuto quanto eu penso, cônsul, ele virá para ter seu passaporte visado. Sim, passaportes só servem para aborrecer pessoas honestas e ajudar na fuga de malfeitores. Garanto que para ele será a coisa certa a se fazer, mas espero que você não viste o passaporte. Por que não? Se o passaporte é genuíno, não tenho o direito de recusar. Mesmo assim, devo manter este homem aqui até conseguir um mandado de prisão de Londres. Ah, isso é problema seu, mas eu não posso. O cônsul não terminou a frase, pois, enquanto falava, ouviu-se uma batida na porta e dois estranhos entraram, um dos quais era o criado que Fiques havia encontrado no cais. O outro, que era seu patrão, estendeu o passaporte com o pedido para que o cônsul tivesse o favor de carimbá-lo. O cônsul pegou o documento e leu atentamente, enquanto Fiques observava, ou melhor, devorava o estranho com os olhos desde um canto da sala. Você é o Sr. Phileas Fogg, disse o cônsul, após ler o passaporte. Sou eu, e este homem é seu criado. Ele é um francês, chamado Passepartout. Você é de Londres. Sim, e você vai para Bombaim. Muito bem, senhor. O senhor sabe que um visto é inútil e que nenhum passaporte é necessário. Eu sei, senhor, respondeu Phileas Fogg, mas desejo provar, por meio do seu visto, que passei por Suez. Muito bem, senhor. O cônsul procedeu a assinar e datar o passaporte, após o que acrescentou seu selo oficial. O senhor Fogg pagou a taxa habitual, fez uma curta reverência e saiu, seguido por seu criado. Bem, perguntou o detetive. Bem, e parece e age como um homem perfeitamente honesto, respondeu o cônsul. Possivelmente, mas essa não é a questão. Você acha, cônsul, que este cavalheiro fleumático se parece, traço por traço, com o ladrão cuja descrição recebi? Concedo isso, mas então, você sabe todas as descrições. Vou me certificar disso, interrompeu Fiques. O criado me parece menos misterioso que o mestre. Além disso, ele é francês e não consegue deixar de falar. Com licença por um momento, cônsul. Fiques saiu em busca de Passepartout. Enquanto isso, o Sr. Fogg, depois de deixar o consulado, dirigiu-se ao cais, deu algumas ordens a Passepartout, foi até o Mongólia em um barco e desceu para sua cabine. Ele pegou seu caderno, que continha as seguintes anotações. Partiu de Londres, quarta-feira, 2 de outubro, às 20h45. Chegou a Paris, quinta-feira, 3 de outubro, às 7h20. Partiu de Paris, quinta-feira, às 8h40. Chegou a Turim via Moncenis, sexta-feira, 4 de outubro, às 6h35. Partiu de Turim, sexta-feira, às 7h20. Cheguei a Brindisi, sábado, 5 de outubro, às 16 horas. Naveguei no Mongólia, sábado, às 17 horas. Cheguei a Suez, quarta-feira, 9 de outubro, às 11 horas. Total de horas gastas 1581,5, ou, em dias, 6 dias e meio. Essas datas foram registradas em um itinerário dividido em colunas, indicando o mês, o dia do mês e o dia correspondente às chegadas previstas e reais em cada ponto principal: Paris, Brindisi, Suez, Bombaim, Calcutá, Singapura, Hong Kong, Yokohama, São Francisco, Nova York e Londres desde 2 de outubro até 21 de dezembro, e dando um espaço para anotar o ganho ou a perda ao chegar em cada localidade. Esse registro metódico, assim, continha um relato de tudo o que era necessário, e o Sr. Fogg sempre sabia se estava atrasado ou adiantado em relação ao seu tempo. Na sexta-feira, 9 de outubro, ele anotou sua chegada a Suez e observou que, até então, não havia nem ganho nem perdido. Ele sentou-se silenciosamente para tomar o café da manhã em sua cabine, sem pensar nenhuma vez em inspecionar a cidade, sendo um daqueles ingleses que costumam ver países estrangeiros pelos olhos de seus criados. Capítulo 8, no qual Passepartout fala um pouco mais,
talvez, do que seria prudente. Fix logo respondeu a Passepartout, que estava descansando e olhando ao redor no cais, como se não sentisse que ele, pelo menos, estava obrigado a não ver nada. Bem, meu amigo, disse o detetive aproximando-se dele, seu passaporte está com visto. Ah, é você, Lessier, respondeu Passepartout. Obrigado. Sim, o passaporte está tudo certo. E você está olhando ao redor. Sim, mas viajamos tão rápido que parece que estou viajando em um sonho. Então, este é Suez. Sim, no Egito. Certamente, no Egito. E na África. Na África. Na África. Repete Passepartout. Imagine, Messier. Eu não fazia ideia de que deveríamos ir além de Paris. E tudo o que eu vi de Paris foi entre 20 minutos depois das 7 e 20 minutos antes das 9 da manhã, entre as estações Norte e Lyon, através das janelas de um vagão, e sob uma chuva torrencial. Como lamento não ter visto mais uma vez Père-Lachaise e o circo nos Champs-Élysées. Então você está com muita pressa. Não estou, mas meu senhor está. A propósito, preciso comprar alguns sapatos e camisas. Saímos sem malas, só com uma bolsa de viagem. Vou lhe mostrar uma loja excelente para conseguir o que deseja. Então, Messier, você é muito gentil. E eles seguiram juntos, Passepartout conversando animadamente enquanto caminhavam. Acima de tudo, disse ele, não me deixe perder o navio a vapor. Você tem bastante tempo. São apenas 12 horas. Passepartout tirou seu grande relógio. 12, exclamou. Mas são apenas 8 minutos para as 10. Seu relógio está atrasado. Meu relógio. Um relógio de família, Messier, que veio do meu bisavô. Ele não varia 5 minutos no ano. É um cronômetro perfeito. Veja você. Já entendi como é, disse Fix. Você manteve o horário de Londres, que está 2 horas atrás do de Suez. Você deveria ajustar seu relógio ao meio-dia em cada país. Eu ajustar meu relógio? Nunca. Bem, então, ele não estará de acordo com o Sol. Tanto pior para o Sol, Messier. Então o Sol estará errado. E o digno rapaz devolveu o relógio ao bolso com um gesto desafiador. Após alguns minutos de silêncio, Fix retomou. Então você deixou Londres apressadamente? Creio que sim. Na sexta-feira passada, às 8 horas da noite, Messier Fogg chegou em casa vindo de seu clube, e 3/4 de hora depois já estávamos a caminho. Mas para onde seu mestre está indo? Sempre em frente. Ele está dando a volta ao mundo. Dá a volta ao mundo, exclamou Fix. Sim, em 80 dias. Ele diz que é por aposta, mas, entre nós, não acredito em uma palavra disso. Isso não seria senso comum. Há algo mais em andamento. Ah, o Sr. Fogg é um personagem, não é? Eu diria que sim. Ele é rico, sem dúvida, pois ele está carregando uma quantia enorme em notas recém-saídas do banco. E ele não economiza dinheiro pelo caminho. Também ele ofereceu uma grande recompensa ao engenheiro do Mongólia se nos levar a Bombaim bem antes do previsto. E você conhece seu patrão há muito tempo. Por quê? Não, entrei a serviço dele no próprio dia em que saímos de Londres. Pode-se imaginar o efeito dessas respostas sobre o detetive, já desconfiado e excitado. A partida apressada de Londres logo após o roubo, a grande soma carregada pelo Sr. Fogg, sua ânsia em alcançar países distantes, o pretexto de uma aposta excêntrica e temerária, tudo confirmou a teoria de Fix. Ele continuou a pressionar o pobre Passepartout e descobriu que ele realmente sabia pouco ou nada sobre seu mestre, que levava uma existência solitária em Londres. Era dito rico, embora ninguém soubesse de onde vinham suas riquezas, e era misterioso e impenetrável em seus assuntos e hábitos. Fix sentia-se certo de que Phileas Fogg não desembarcaria em Suez, mas estava realmente a caminho de Bombaim. Bombaim é longe daqui? Perguntou Passepartout. Bastante longe. É uma viagem de 10 dias pelo mar. E em que país fica Bombaim? Na Índia. Na Ásia. Certamente. Credo, eu ia te contar que há uma coisa que me preocupa, meu fogão. Que fogão? Meu fogão a gás, que eu esqueci de desligar, e que neste momento está queimando às minhas custas. Eu calculei, Messier, que perco 2 shillings a cada 24 horas, exatamente 6 pences a mais do que ganho. E você vai entender que quanto mais longa a nossa viagem. Será que Fix prestou alguma atenção no problema de Passepartout com o gás? Não é provável. Ele não estava ouvindo, mas pensando em um projeto. Passepartout e ele agora haviam chegado à loja, onde Fix deixou seu companheiro para fazer suas compras, depois de recomendá-lo a não perder o vapor, e apressou-se de volta ao consulado. Agora que estava plenamente convencido, Fix tinha recuperado completamente sua equanimidade. Cônsul, disse ele, não tenho mais nenhuma dúvida. Eu descobri meu homem. Ele se faz passar por um sujeito estranho que está dando a volta ao mundo em 80 dias. Então ele é esperto, respondeu o cônsul. E conta em voltar a Londres depois de despistar a polícia dos 2 países. Veremos sobre isso.
Respondeu Fiques. Mas você não está enganado. Não estou enganado. Por que esse ladrão estava tão ansioso para provar, com o visto, que ele havia passado por Suez? Por quê? Não faço ideia. Mas me escute. Ele relatou, em poucas palavras, as partes mais importantes de sua conversa com Passepartout. Em resumo, disse o cônsul, as aparências estão totalmente contra esse homem. E o que você vai fazer? Enviar um despacho para Londres solicitando que um mandado de prisão seja enviado imediatamente a Bombaim, embarcar no Mongólia, seguir meu criminoso até a Índia, e lá, em solo inglês, prendê-lo educadamente, com o meu mandado na mão e a mão em seu ombro. Tendo proferido essas palavras com um ar frio e despreocupado, o detetive despediu-se do cônsul e dirigiu-se ao escritório de telégrafo, de onde enviou o despacho que vimos para o escritório da polícia de Londres. Um quarto de hora depois encontrou Fiques, com uma pequena bolsa na mão, dirigindo-se a bordo do Mongólia, e ao passar de poucos momentos, o nobre vapor navegava a toda velocidade sobre as águas do Mar Vermelho. Capítulo 9, em que o Mar Vermelho e o Oceano Índico se mostram favoráveis aos planos de Phileas Fogg. A distância entre Suez e Aden é precisamente de 1.310 milhas, e os regulamentos da empresa permitem aos vapores 138 horas para atravessá-la. O Mongólia, graças aos esforços vigorosos do engenheiro, parecia estar prestes a chegar ao seu destino em consideravelmente menos tempo, tal a rapidez de sua velocidade. A maior parte dos passageiros de Brindisi tinha como destino a Índia, alguns para Bombaim, outros para Calcutá via Bombaim, a rota mais próxima até lá, agora que uma ferrovia atravessa a Península Indiana. Entre os passageiros havia vários funcionários e oficiais militares de diferentes patentes, sendo estes últimos ligados às forças britânicas regulares ou comandando as tropas de Sepoy, recebendo altos salários desde que o governo central assumiu os poderes da Companhia das Índias Orientais. Os subtenentes recebem 280 libras esterlinas, os brigadeiros, 2.400 libras esterlinas, e os generais de divisão, 4.000 libras esterlinas. Com os militares, vários jovens ingleses ricos em viagem e os esforços hospitaleiros do Purser, o tempo passou rapidamente a bordo do Mongólia. O melhor da alimentação era servido nas mesas da cabine no café da manhã, almoço, jantar e no jantar das 8 horas, e as senhoras trocavam seus trajes cuidadosamente 2 vezes ao dia, e as horas passavam rapidamente, quando o mar estava tranquilo, com música, dança e jogo. Mas o Mar Vermelho é cheio de caprichos e frequentemente turbulento, como a maioria dos golfos longos e estreitos. Quando o vento vinha da costa africana ou asiática, a Mongólia, com seu longo casco, rolava assustadoramente. Então as senhoras rapidamente desapareciam abaixo, os pianos ficavam em silêncio, o canto e a dança cessavam de repente. Ainda assim, o bom navio seguia em linha reta, sem ser retardado pelo vento ou pelas ondas, em direção ao estreito de Bab el-Mandeb. O que Phileas Fogg estava fazendo durante todo esse tempo? Poder-se-ia pensar que, em sua ansiedade, ele estaria constantemente observando as mudanças do vento, a fúria desordenada das ondas, todas as oportunidades, em suma, que pudessem forçar a Mongólia a diminuir sua velocidade, assim, interromper sua viagem. Mas, se pensava nessas possibilidades, não demonstrava isso por nenhum sinal exterior. Sempre o mesmo membro impassível do Reform Club, a quem nenhum incidente poderia surpreender, tão inalterável quanto os cronômetros do navio, e raramente tendo a curiosidade de ir ao convés. Ele passou pelas cenas memoráveis do Mar Vermelho com fria indiferença, não se importava em reconhecer as cidades e vilarejos históricos que, ao longo de suas margens, erguiam seus contornos pitorescos contra o céu, e não demonstrava medo dos perigos do Golfo Árabe, sobre os quais os antigos historiadores sempre falavam com horror, e aos quais os navegadores antigos nunca se aventuravam sem propiciar os deuses contra o sacrifício. Como essa figura excêntrica passou seu tempo no Mongólia? Ele fazia suas 4 refeições fartas todos os dias, independentemente do balanço e do rolamento mais persistentes por parte do vapor, e jogava vista incansavelmente, pois havia encontrado parceiros tão entusiasmados pelo jogo quanto ele. Um cobrador de impostos, a caminho de seu posto em Goa, o reverendo Decimus Smith, voltando para sua paróquia em Bombaim, e um general brigadeiro do exército inglês, que estava prestes a se reunir com sua brigada em Benares, formavam o grupo. Junto com o Sr. Fogg, jogavam vis por horas a fio em silêncio absorvente. Quanto a Passepartout, ele também havia escapado do enjoo do mar e fazia suas refeições com diligência na cabine da frente. Ele até gostava da viagem, pois estava bem alimentado e bem acomodado, interessava-se muito pelas paisagens por onde passavam e se consolava com a ilusão de que o capricho de seu mestre terminaria em Bombaim. Ficou satisfeito, no dia seguinte à saída de Suez, ao encontrar no convés a pessoa cortês com quem havia caminhado e conversado nos cais.
Se não me engano, disse ele, aproximando-se dessa pessoa com seu sorriso mais amável, o senhor é o cavalheiro que tão gentilmente se ofereceu para me guiar em Suez. Ah, eu o reconheço perfeitamente. O senhor é o empregado do estranho inglês. Exatamente, Monsieur. Certo, Monsieur Fix, retomou Passepartout. Fico encantado em encontrá-lo a bordo. Para onde está indo? Como você? Para Bombaim. Isso é ótimo, já fez essa viagem antes. Várias vezes. Sou um dos agentes da Companhia Peninsular. Então você conhece a Índia? Pois sim, respondeu Fix, que falou com cautela. Um lugar curioso. Essa Índia. Oh, muito curiosa. Mesquitas, minaretes, templos, faquires, pagodes, tigres, cobras, elefantes. Espero que você tenha bastante tempo para ver as atrações. Espero que sim, Monsieur Fix. Veja, um homem prudente não deve passar a vida pulando de um navio para um trem e de um trem para um navio de novo, fingindo fazer a volta ao mundo em 80 dias. Não. Todos esses malabarismos, pode ter certeza, acabarão em Bombaim. E o Sr. Fogg está indo bem? Perguntou Fix, com o tom mais natural do mundo. Muito bem. E eu também. Como uma grifamenta. É o ar do mar. Mas eu nunca vejo seu mestre no convés. Nunca. E não tem a menor curiosidade. Sabe, Sr. Passepartout, que esta suposta viagem em 80 dias pode esconder algum serviço secreto, talvez uma missão diplomática. Acredite, Monsieur Fix, asseguro-lhe que não sei nada disso, nem daria meio coroa para descobrir. Depois dessa reunião, Passepartout e Fix adquiriram o hábito de conversar juntos, sendo que este último fazia questão de conquistar a confiança do homem digno. Frequentemente, oferecia-lhe um copo de uísque ou de cerveja clara no salão do vapor, o qual Passepartout jamais deixava de aceitar com graciosa prontidão, mentalmente considerando Fix o melhor dos bons camaradas. Entretanto, o Mongólia avançava rapidamente no dia 13, Mocha, cercada por suas paredes arruinadas, onde cresciam tamareiras, foi avistada, e nas montanhas além eram vistos extensos campos de café. Passepartout ficou encantado ao contemplar esse lugar famoso e achou que, com suas muralhas circulares e o forte desmontado, parecia uma imensa xícara de café com pires. Na noite seguinte, passaram pelo estreito de Bab el-Mandeb, que significa em árabe a Ponte das Lágrimas, e no dia seguinte atracaram em Sharmer Point, ao noroeste do porto de Aden, para abastecer carvão. Essa questão de abastecer vapores é séria a tais distâncias das minas de carvão, custa à Companhia Peninsular cerca de 800.000 libras por ano. Nesses mares distantes, o carvão vale 3 ou 4 libras esterlinas por tonelada. O Mongólia ainda tinha 1.650 milhas para percorrer antes de chegar a Bombaim, e precisou permanecer 4 horas no Sharmer Point para abastecer de carvão. Mas esse atraso, como era previsto, não afetou o programa de Phileas Fogg. Além disso, o Mongólia, em vez de chegar a Aden na manhã do dia 15, como estava previsto, chegou lá na noite do dia 14, ganhando 15 horas. O Sr. Fogg e seu criado desembarcaram em Aden para que o passaporte fosse novamente vistado. Fix, despercebido, os seguiu. Com o visto obtido, o Sr. Fogg voltou a bordo para retomar seus hábitos anteriores, enquanto Passepartout, como de costume, passeava entre a população diversificada de somalis, banians, parseis, judeus, árabes e europeus que compõem os 25.000 habitantes de Aden. Ele observava com admiração as fortificações que fazem deste lugar Gibraltar do Oceano Índico, e os enormes reservatórios onde os engenheiros ingleses ainda trabalhavam, 2000 anos depois dos engenheiros de Salomão. Muito curioso, disse Passepartout para si mesmo, ao retornar ao vapor. Vejo que viajar, de modo algum, é inútil, se alguém quer ver algo novo. Às 6 da tarde, o Mongólia lentamente deixou a barra e logo estava novamente no Oceano Índico. Ela tinha 168 horas para chegar a Bombaim, e o mar estava favorável, com o vento vindo do noroeste, e todas as velas ajudando o motor. O vapor balançava pouco. As damas, em trajes novos, reapareceram no convés, e o canto e a dança foram retomados. A viagem estava sendo realizada com muito sucesso, e Passepartout estava encantado com o companheiro simpático que o acaso lhe proporcionara na pessoa do adorável Fix. No domingo, 20 de outubro, por volta do meio-dia, avistaram a costa indiana. 2 horas depois, o piloto subiu a bordo. Uma cadeia de colinas se desenhava no horizonte, e logo as fileiras de palmeiras que embelezam Bombaim se tornaram claramente visíveis. O navio a vapor entrou na estrada formada pelas ilhas na Bahia, e, às 4h30, atracou nos cais de Bombaim. Phileas Fogg estava no ato de terminar a 33ª rodada da viagem, e ele e seu parceiro, tendo, por um golpe ousado, capturado todos os 13 truques, concluíram esta excelente campanha com uma vitória brilhante. O Mongólia,
Estava previsto para chegar a Bombaim no dia 22, ela chegou no dia 20. Isso foi um ganho para Phileas Fogg de 2 dias desde sua partida de Londres, e ele calmamente registrou o fato no itinerário, na coluna dos ganhos. Capítulo X, em que Passepartout fica mais do que feliz por se salvar com a perda de seu sapato. Todo mundo sabe que o grande triângulo invertido de terra, com sua base no norte e seu ápice no sul, chamado Índia, abrange 1.400.000 milhas quadradas, sobre as quais se espalha de forma desigual uma população de 180 milhões de almas. A coroa britânica exerce um domínio real e despótico sobre a maior parte deste vasto país, e tem um governador-geral estacionado em Calcutá, governadores em Madras, Bombaim e em Bengala, e um vice-governador em Agra. Mas a Índia Britânica, propriamente dita, abrange apenas 700.000 milhas quadradas, e uma população de 100 a 110 milhões de habitantes. Uma parte considerável da Índia ainda está livre da autoridade britânica, e há certos rajes ferozes no interior que são absolutamente independentes. A célebre Companhia das Índias Orientais foi todo-poderosa desde 1756, quando os ingleses ganharam pela primeira vez um ponto de apoio no local onde agora se encontra a cidade de Madras. Até o tempo da grande insurreição dos Sipais, ela gradualmente anexou província após província, comprando-as dos chefes nativos, aos quais raramente pagava, e nomeava o governador-geral e seus subordinados, civis e militares. Mas a Companhia das Índias Orientais agora desapareceu, deixando as posses britânicas na Índia sob o controle direto da coroa. O aspecto do país, assim como os hábitos e as distinções de raça, estão mudando a cada dia. Antigamente, era obrigatório viajar pela Índia pelos antigos e pesados métodos de ir a pé ou a cavalo, em palanquins ou em carruagens pesadas, e agora, rápidos barcos a vapor navegam pelos rios Indo e Ganges, e uma grande ferrovia, com ramificações que se conectam à linha principal em vários pontos de seu percurso, atravessa a península de Bombaim a Calcutá em 3 dias. Esta ferrovia não segue uma linha direta através da Índia. A distância entre Bombaim e Calcutá, em linha reta, é de apenas 1.000 a 1.100 milhas, mas os desvios do percurso aumentam essa distância em mais de um terço. A rota geral da Great Indian Peninsula Railway é a seguinte: partindo de Bombaim, passa por Salsette, atravessando para o continente em frente a Tana, sobe a cadeia dos Ghauts ocidentais, segue daí para nordeste até Burhanpur, contorna o território quase independente de Bundelkhand, sobe até Allahabad, vira daí para leste, encontrando o Ganges em Benares, depois se afasta um pouco do rio, descendo para sudeste por Burdwan e a cidade francesa de Chandernagor, tem seu terminal em Calcutá. Os passageiros do Mongólia desembarcaram às 4:30 da tarde, exatamente às 8 o trem partiria para Calcutá. O Sr. Fogg, depois de se despedir de seus parceiros de vice, deixou o vapor, deu ao seu criado várias tarefas para fazer, enfatizou que ele estivesse na estação pontualmente às 8, com seu passo regular, que marcava o segundo como um relógio astronômico, dirigiu-se ao escritório de passaportes. Quanto às maravilhas de Bombaim, sua famosa prefeitura, sua esplêndida biblioteca, seus fortes e docas, seus bazares, mesquitas, sinagogas, suas igrejas armênias e a nobre pagoda em Malabar Hill, com suas 2 torres poligonais, ele não se importava nem um pouco em vê-las. Ele não se dignaria a examinar nem mesmo as obras-primas de Elefanta, ou os misteriosos hipogéus, escondidos a sudeste das docas, ou aqueles belos remanescentes da arquitetura budista, as grutas cairnianas da ilha de Salsette. Tendo concluído seus assuntos no escritório de passaportes, Phileas Fogg dirigiu-se silenciosamente à estação de trem, onde pediu o jantar. Entre os pratos servidos a ele, o dono do restaurante recomendou especialmente um determinado miúdo de coelho nativo, do qual se orgulhava. O Sr. Fogg, portanto, experimentou o prato, mas, apesar do molho temperado, achou-o longe de ser saboroso. Chamou o dono do restaurante. Quando ele apareceu, disse, fixando seus olhos claros nele: "Isso é coelho, senhor?" "Sim, meu senhor", respondeu o trapaceiro com ousadia, "coelho das selvas. E esse coelho não miou quando foi morto." "Miou, meu senhor." "O quê? Um coelho miar? Eu juro a você." "Seja tão bom, senhorio, a ponto de não xingar, mas lembre-se disto: os gatos eram antigamente considerados, na Índia, como animais sagrados. Aqueles eram bons tempos, para os gatos, meu senhor. Talvez para os viajantes também." Depois disso, o Sr. Fogg continuou seu jantar tranquilamente. Fix havia desembarcado pouco depois do Sr. Fogg, e seu primeiro destino foi a sede da polícia de Bombaim. Ele se apresentou como um detetive de Londres, explicou seu trabalho em Bombaim e a situação em relação ao suposto ladrão, e perguntou ansiosamente se um mandado havia chegado de Londres. Ele não havia chegado ao escritório, na verdade, ainda não havia tido tempo de chegar.
Fix ficou muito desapontado e tentou obter uma ordem de prisão do diretor da polícia de Bombaim. O diretor recusou, pois o assunto dizia respeito ao escritório de Londres, que era o único que podia legalmente emitir o mandado. Fix não insistiu e teve que se resignar a aguardar a chegada do documento importante, mas ele estava determinado a não perder de vista o misterioso trapaceiro enquanto ele permanecesse em Bombaim. Ele não duvidava por um momento, assim como Passepartout, de que Phileas Fogg ficaria ali, pelo menos até que fosse hora de o mandato chegar. Passepartout, no entanto, mal ouvirá as ordens de seu mestre ao deixar o Mongólia quando percebeu imediatamente que deveriam deixar Bombaim assim como tinham deixado Suez e Paris, e que a viagem se estenderia pelo menos até Calcutá, e talvez além daquele lugar. Começou a se perguntar se essa aposta de que o Sr. Fogg falava não era realmente séria, e se seu destino não o estava, de fato, forçando, apesar de seu amor pelo repouso, a dar a volta ao mundo em 80 dias. Tendo comprado a cota habitual de camisas e sapatos, ele fez um passeio tranquilo pelas ruas, onde multidões de pessoas de muitas nacionalidades, europeus, persas com chapéus pontudos, bânias com turbantes redondos, sindis com gorros quadrados, parseis com mitras pretas e armênios de túnicas longas, estavam reunidas. Aconteceu de ser o dia de um festival parsi. Esses descendentes da seita de Zoroastro, os mais econômicos, civilizados, inteligentes e austeros dos índios do Oriente, entre os quais estão contados os comerciantes nativos mais ricos de Bombaim, estavam celebrando uma espécie de carnaval religioso, com procissões e shows, no meio dos quais meninas indianas dançavam, vestidas com gaze cor-de-rosa, enfeitadas com ouro e prata, dançando com leveza, mas com perfeita modéstia, ao som de violinos e do tilintar de pandeiro. Não é preciso dizer que Passepartout assistia a essas cerimônias curiosas com os olhos arregalados e a boca aberta, e que seu semblante era o de um completo ingênuo. Infelizmente para seu mestre, assim como para ele próprio, sua curiosidade o levou inconscientemente mais longe do que pretendia. Por fim, tendo visto o carnaval parsi desaparecer à distância, ele estava voltando em direção à estação, quando por acaso avistou a esplêndida pagoda no Malabar Rio, e foi tomado por um desejo irresistível de ver seu interior. Ele desconhecia completamente que é proibido aos cristãos entrar em certos templos indianos, e que mesmo os fiéis não devem entrar sem antes deixar os sapatos do lado de fora da porta. Pode-se dizer aqui que a sábia política do governo britânico punia severamente a desconsideração às práticas das religiões nativas.